Amanhã, tô pegando um solzinho aqui, tranquilinho, e acabo chegando numa conclusão que parece que no final de tudo, não da vida exatamente, mas no final das coisas, parece que a única coisa que nos resta são lembranças. E por que que eu digo isso? Eu digo isso porque faltam 2 semanas para acabar as minhas férias da faculdade. E eu lembro do meu último dia de aula, eu apresentei um trabalho, depois fiquei zoando, brincando, resenhando com os meus amigos depois. Depois, acho que uma semana depois, teve o Jogo do Brasil, dia 5 de julho, o Brasil perdeu para a Noruega, em 2-1. Enfim, dia 7 eu viajei, em julho, né? Dia 7 de julho eu viajei, cheguei ontem em casa, fiquei quase um mês inteiro viajando de carro. E nessa última semana, eu fiquei em um dos meus lugares favoritos no mundo, que é Arraial do Cabo, na região dos Lagos. E é absurdo, porque assim, eu tenho uns conhecidos lá, tenho outros que são amigos que eu quero levar para a vida inteira. E eu cheguei em casa, hoje é uma segunda-feira, cheguei ontem, um domingo à noite, um domingo que foi aniversário do meu pai, então o que traz uma reflexão maior ainda mais por ser férias, daqui a 2 semanas volto às minhas aulas, e assim, sabe, eu não tenho nada agora. Tô tomando sol, é uma segunda-feira de manhã. Tem muita gente trabalhando, eu tô pegando um sol no quarto. Então, assim, ainda é um momento muito bom, claro, eu gosto muito. Mas o que eu tô querendo dizer é que desse um mês inteiro que passou e eu de férias viajando, a única coisa que me resta agora são lembranças. E parece que no final de tudo é sempre isso. Não no final da vida exatamente, porque tem toda uma questão religiosa que eu não vou entrar nesse ponto agora, porque acredito que cada um tem sua religião e também não é o que eu almejo muito falar aqui nesse momento. Mas eu lembro de quando a gente saiu do Rio de Janeiro, foi para Minas, aí dormiu uma noite em Minas, depois fomos para Bahia no dia seguinte e foram 2 dias inteiros praticamente dormindo dentro do carro, dormindo no carro não, passando no carro, aí parando numa cidade para poder dormir, depois chegando em uma outra cidade para poder dormir, enfim, parecíamos nômades mesmo. E assim, ó, uma sensação ruim e estranha, mas também nova, porque em qualquer cidade que a gente parava, não é que a gente não era bem-vindo, mas parecia que a gente não era dali. A gente realmente não era dali. Nas minhas férias eu acordo toda manhã, como alguma coisa, tomo um sol, enfim, eu tenho a minha rotina. Tenho a minha rotina. Então, assim, nas minhas outras férias, que no caso foram essas no meio do ano, eu meio que pô, ir para diversos lugares que eu nem sei onde é, não faço a mínima ideia, e estar muito longe de casa é uma sensação muito diferente. Estar longe de casa. Mas quando eu cheguei em Arraial e eu vi as pessoas que eu conheço e tudo começou a voltar pro eixo, foi muito bom. Não que sair da rotina seja ruim, de forma nenhuma, é muito bom também. É muito boa. Mas o grande ponto é, principalmente em Arraial, eu vivi momentos muito bons, fiz trilhas que eu faço direto, que eu já conheço, mas são trilhas que eu não me canso de fazer, ver o pôr do sol lá na Praia Grande é algo que eu não me canso de fazer de forma nenhuma por mim. Eu ia lá todos os dias por mim, eu morava lá, por mim, eu morava em Arraial. Sabe, o que que eu tenho agora além de lembranças? Além daqueles momentos com aqueles meus amigos, enfim, talvez aquela troca de olhares com aquela pessoa, enfim, é isso. Então, assim, eu trago essa reflexão não pra gente ficar se martirizando, tipo, ai meu Deus, ó vida, ó sofrência da vida. Agora só final do ano que eu vou ver essa galera que eu amo tanto, ou só final do ano que eu vou pô, tá lá em Arraial, entrar naquele mar gelado que só teve uma vez, ninguém dos meus amigos entrou na água. Aí eu entrei de maluco. A água tava muito gelada, muito, muito. Parecia água de gelo. Literalmente, parecia água de gelo. Mas eu entrei porque eu parto de um pressuposto que tá, eu posso voltar lá em algum outro momento. Eu geralmente vou pra lá com uma relativa frequência durante um ano. Mas, poxa, ali é um momento, sabe? Não, eu não queria desperdiçar aquele momento. Ah, não, pô, tá frio, não vou entrar na água. Não, de um ano e meio, 2 anos pra cá, eu tenho tido mais esse pensamento de que
Se a gente for ficar arrumando sempre uma desculpa para poder não fazer o que a gente quer fazer, ou para não fazer o que a gente não quer fazer, eu entrei na água. Fiquei uns 5 minutos na água, nadei um pouquinho e tal. Depois eu saí, tava um vento absurdo, tava muito frio, tipo, muito frio, muito frio. Mas a gente ficou lá tirando foto e tal. As meninas, amigas nossas, ficaram tirando foto e eu morrendo de frio. Enfim, mas eu senti aquele frio. Entende? Eu senti aquele frio, eu tava vivo ali. E como eu estava, porque que frio que tava fazendo. Tá maluco? Eu fico com frio pegando o sol só de lembrar. Mas eu vivi, sabe? Eu senti o frio da mesma forma que agora eu tô sentindo o sol. Da mesma forma que agora eu tô falando aqui e eu tô revivendo na minha lembrança, na minha memória, todas aquelas lembranças de uma forma visual, sabe? Era como se eu estivesse lá, mas estando aqui. Entende? Isso é muito louco, isso é muito doido. Faz muito sentido a gente ficar pensando sobre a vida, sabe? Não tô falando pra você ficar se martirizando, ah, o amor da minha vida me deixou, aí você vai ficar pensando sobre isso a sua vida inteira e vai estagnar na vida e nunca vai seguir a sua vida. Não, não é isso. Mas assim, eu tô revivendo esses momentos agora, pegando um sol e falando isso com vocês agora, porque é algo que me atravessa essa revivência dessas memórias, da mesma forma que eu fiquei com uma cara de bunda absurdo quando deu 7 em ponto do dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado para a Noruega do Haaland. Enfim, então, acho que o grande ponto desse vídeo é no final de tudo só nos resta lembrança, no final de tudo só nos resta o como ficamos naquele momento, sabe? O como, não sei, como foi a sua primeira vez comendo sorvete, por exemplo. Como foi, como foi a sua primeira vez fazendo o esporte que hoje em dia você é bom. Suponhamos que você seja bom em jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu, mas não tô nem um pouquinho perto de ser bom. Enfim, mas hoje eu já tô melhor do que na primeira vez. Então, assim, como que foi a minha primeira vez fazendo jiu-jitsu? Como foi a minha primeira vez indo na academia, correndo, malhando, enfim. Mas o grande ponto disso não é sobre a sua viagem com seus amigos, não é sobre se você come tomate ou alface, se você gosta ou não. O grande ponto é que depois de que as coisas acontecem, depois daquele momento presente passar, a única coisa que vai nos lembrar são, a única coisa que nós vamos ter são lembranças. Mas o grande ponto desse assunto não é sobre isso ou aquilo, mas é sobre, no final de tudo, você vai ter lembranças, sabe? Lembranças e talvez você possa querer reviver aqueles momentos, mas também você talvez não queira reviver aqueles momentos. Enfim, é claro que tem momentos que a gente quer ficar revivendo, mas também tem momentos que a gente só quer que passe logo da vida, por exemplo, momentos dolorosos, dolorosos, mas enfim, acho que se a gente fosse ter uma conclusão nesse vídeo seja seja extraordinário no seu viver. Tente viver 100% das coisas que você tem a oportunidade de viver. É claro que eu não vivi 100% das coisas que eu poderia ter vivido. E tá tudo bem também, porque eu também parto do pressuposto que aconteceu como tinha que acontecer, entende? Lá em Arraial eu poderia ter acordado cedo todos os dias, ter corrido todos os dias e ter melhorado todo dia um pouco mais. Tá tudo bem, mas eu fui dormir tarde todos os dias, porque eu também tava com os meus amigos, rindo, brincando, zoando, jogando sueca, ganhando deles, perdendo também. Então, assim, nem tudo também é sobre uma performance. Entende? Acho que às vezes é só sobre a gente deixar a vida um pouco mais leve e ir seguindo. Por quê? Porque no final de tudo nós só vamos ter lembranças. Então, não vou entrar na água porque não tá gelada, porque tá muito gelada. Ou, poxa, não vou pegar sol por causa disso, disso, disso. Entendeu? Enfim, então assim, no final de tudo vamos ser somente adubo para as plantas. Frase do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Falei, falei, falei. Mas o que eu realmente quis dizer é, em vez de você ficar se martirizando,
martirizando pelo que você não fez, entenda que você não vai poder fazer nada e que da próxima vez você pode tentar viver mais. Por exemplo, poxa, em Arraial agora eu não entrei todos os dias na água. Eu deveria ter entrado? Talvez sim, talvez não, entende? Não é porque a gente tem que viver o máximo que a gente também tem que fazer tudo. Eu tenho que viver o máximo da minha vida, então eu vou entrar na água todos os dias, mesmo que eu não queira. Vou, sei lá, correr 100 quilômetros todos os dias, dormir de cabeça para baixo. Não, pô, não, entendeu? Não é porque. Tipo assim, tem muito aquela frase, né? E eu concordo. Viva o hoje como se fosse seu último dia. Tá, tudo bem. Mas assim, se a gente vivesse todos os dias como se fosse o último, a gente também não teria um trabalho. A gente não, sei lá, pagaria plano de saúde, por exemplo. A gente não ia cuidar da saúde, porque no outro dia a gente ia morrer. Então, assim, viva o amanhã, quer dizer, viva o hoje como se fosse seu último dia, mas sabendo que provavelmente você vai ter mais um amanhã. Então, assim, em vez de você ficar tipo, poxa, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Pense, tá, eu realmente não fiz. Pô, dei mole. Dei mole, errei, errei. Ok. Não vivi o que eu poderia ter vivido. Mas da próxima vez eu vou colocar isso mais no meu coração e eu vou tentar viver mais. Aqui meu armário tá meio bagunçadinho, mas é a vida também. Faz parte. Quem sabe depois desse vídeo eu arrume. Quem sabe sim, quem sabe não.